Conexão Benão no ar, mais um episódio. Hoje, com um cara fantástico, que é o Marcinho Avelberg. Eu abro aqui para mostrar o Marcinho. O Marcinho é grande, é que ele tá sentado aí, mas eu nem sei porque eu chamo ele de Marcinho, porque o bicho tem quase 2 metros de altura. Mas Marcinho é um cara especial que eu conheci ao longo da minha trajetória. Apesar da gente ser da comunidade judaica, você ter estudado com a minha mãe, então a melhor morar para quem não sabe é professor em hebraico, a melhor morar que você teve na vida foi Morael, com a minha mãezinha querida, que ainda vai estar aqui com a gente, por incrível que pareça. O Márcio é CEO da Blue Numbers, e a gente vai trocar uma ideia aqui. Ele tem uma história fantástica de empreendedorismo, mas melhor ainda, ele convive com empreendedores, né, Marcinho? Você, ao longo da tua trajetória aí, tem ideia de quantas empresas que já passaram pela Blue Numbers e a consultoria que você faz, focado muito no financeiro, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer demais. Posso dar um abraço? Ei, olha, só pra vocês verem o tamanho do bicho. Prazer estar aqui com você. Prazer enorme. Prazer é meu, cara. A gente se cruzou sem querer, né? Uns 15 anos atrás, eu acho. Acho que até mais. Ou até mais. 17, 18, por aí. E a gente se conheceu, enfim, por intermédio de um ex-sócio seu. Ex-sócio, Pedro. Pedro, e em algum momento você falou, não sei de onde apareceu isso, que eu tinha sido aluno da sua mãe. Eu cheguei a estudar em 3 escolas e cheguei a fazer 4 faculdades. Caraca! Entre faculdade, pós, especialização, bom. Foram 4. Então foi instituição que não acaba mais. E em especial, nessa escola, eu estudei só 2 anos. E eu me lembro de umas 3 professoras. E a sua mãe é uma das que eu me lembro com muito carinho. Que bom. Gostava demais, gosto demais dela e guardo no coração. Então, coincidentemente, a gente... São encontro de alma, sabe? Quando as almas vêm aqui para esse plano e elas vão se encontrando. Isso aí, acredito muito nisso, Marcinho. É isso que a gente se reencontrou. Não, e vira e mexe, a gente às vezes fica mais longe, mais perto. Já fui sócio do Marcinho no Financeiro Amigo, depois a gente conta. Verdade. Por causa do Marcinho, eu voltei a estudar violão. Eu estudei violão, eu tinha 14 anos e agora com 55 voltei. Tá difícil, cara. Meu Deus do céu. Eu sou muito ruim, mas eu botei na cabeça. Eu só preciso fazer uma coisa que faltou. Olhar no espelho todo dia de manhã e falar, eu vou tocar violão. Mas de resto... Mas eu você, também, cara, eu com 50 fui voltar a tocar violino. Eu toquei violino dos 7 aos 10. Depois nunca mais, nem tinha violino. E depois de 40 anos eu quis voltar a tocar. Minha filha perguntou se eu não tinha vontade, eu falei que tinha. Eu tinha um desejo de voltar a ler partitura, aprender a ler partitura, porque eu sabia de criança. E também um baita desafio, estou amando. Um pouco mais de 1 ano e meio que eu estou tocando também. E serve como terapia, é impressionante, né? Nossa, faz bem para o cérebro. Eu já li vários estudos que você, ou uma nova língua, ou música, ou coisas completamente diferentes que você vai, sei lá, marcenaria. Isso é muito bom para a parte cognitiva. Eu ainda não sei se funcionou para mim, mas eu espero que mais um pouco dê um jeito. Diz que relaxa acho que de um jeito, de você pensar de outro jeito, fazer atividades, talvez usando uma parte do cérebro que você não estava acostumado a usar. Mas talvez até porque você está usando um pedaço do cérebro que você não estava acostumado, cansa demais. Não sei se com você. Eu toco, às vezes, meia hora, 40 minutos em casa, assim, e saio exausto. Moído, né? Exausto. É um exercício forte, intenso, mas faz com que a gente não pense só no trabalho, só na vida, né? No corre da vida. Ah, não. Para mim, me dá um prazer. Tem dia que eu nem consigo tocar, porque eu tô meio moído. Mas quando eu entro lá, o prazer é tão grande, cara, que eu vou embora. Ainda não senti isso que você falou. Mas, Marcinho, tem uma coisa, até você me comentou quando eu vi o meu vídeo lá, falou, você era o engenheiro que virou marqueteiro e eu sou o marqueteiro que virou financeiro, né? Como que foi essa história aí que você foi parar nos números? Você chegou a trabalhar, você estudou marketing, trabalhou com marketing? Eu sempre gostei muito de marketing, muito de embalagens, de produtos, sempre gostei muito. E eu não tinha sido um aluno brilhante em matemática na escola, longe de ser brilhante, bem mediano.
sofrida a vida de matemática de escola. Sei bem como é isso. E no fim, na faculdade de administração, a gente tinha que escolher no último ano focar, se especializar ou em marketing, ou em finanças, ou em recursos humanos. E eu escolhi marketing, que era o que eu de fato gostava. Uhum. E a carga era quase que inteira de marketing. Então, e eu gostava muito e frequentava e saía da faculdade às 11 da noite de sexta-feira, feliz da vida, porque eu estava... Escolheu a coisa certa. Tinha escolhido a coisa certa. Você mesmo que falou outro dia no vídeo da Aninha, que é uma excelente pessoa e guerreira, que os homens aqui na Terra fazem planos e Deus dá risada lá em cima. Isso. Foi a mesma coisa comigo. Eu então fui para marketing, mas eu nunca trabalhei com marketing. Então o meu primeiro estágio foi na Secretaria da Fazenda, com finanças, com planejamento orçamentário para a USP, para a Unicamp, para polícias, bombeiros, escolas, etc. Depois fui para uma indústria, fiz um outro estágio também, numa importadora de máquinas de frozen yogurt, quando nem era moda. Caramba! Estamos falando de 30 anos atrás, mais. Depois eu fui para uma indústria têxtil e eu fui ser o homem de custos e precificação, então finanças na veia, e fazia os DREs e fazia toda a parte financeira. E assumi também nessa indústria compras. Depois de lá fui para banco, trabalhei no ABN Amro Bank uns 4 anos. De lá fui para uma consultoria, uma empresa de consultoria para ser o financeiro da consultoria, Brasil e América Latina. Viajei a alguns países aí implantando financeiro. Mas você vê, sempre com finanças. Nunca consegui sair dessa vida financeira. E quanto mais eu fui me envolvendo e conhecendo, mais eu fui me apaixonando. Isso que eu perguntei. No fim, eu acho que eu ganhei, quer dizer, ganhei muito com isso, com essa migração, porque eu acabei adquirindo tanto conhecimento financeiro, que para mim foi fundamental, importante, até para começar meu negócio como consultoria financeira, quanto ter habilidades para me comunicar, para ser, sendo uma pessoa mais extrovertida, mais aberta, sem receios, conseguindo vender. E foi aí isso tudo que começou meu negócio desse jeito. Eu fazendo o trabalho, mas eu também conseguindo me vender. E vendo na prática, né? O que acontece desde uma empresa menor, que você passou estado, né? Trabalhou para o município, governo, até empresas maiores. Como começou essa história? E banco, né? E banco. Eu trabalhei em indústria, em banco, em órgão público, em consultoria. Então, assim, foi uma escola riquíssima. Mas eu não via valor, né? Eu me enxergava meu currículo como um currículo indesejado. Sério? Para Headhunter, Mas né? Você era muito jovem ainda. Era jovem, mas sabe quando você olha e fala assim, nossa, eu não tenho experiência numa indústria só, de alimentação. No nosso tempo, todo mundo queria trabalhar em indústria de alimentação ou em farmacêutica. E eu falava, não tenho especialização, eu não tenho mais do que um emprego no mesmo segmento, né? Eu tinha sido de órgão público, secretário da Fazenda, uma microempresa importadora, depois indústria, banco, consultoria. Assim, ninguém vai me querer, né? Uhum. E a minha vida, e a gente, é isso, as coisas vão acontecendo às vezes quando a gente nem imagina. Eu falo para minhas filhas, terem calma. Calma, porque elas um dia, elas querem empreender, enfim, e eu falo, calma. Um dia vocês vão descobrir no que vocês são boas, em que vocês podem empreender e no que vocês vão poder oferecer para o mundo. Mas não é agora, ainda não apareceu essa luz, né? Uma tem só 21 anos, se formando agora na faculdade e tem um futuro brilhante ainda pela frente. Fez design. Ela adora isso. Puxou pai. Puxou. Elas têm um trauma enorme da época da pandemia. Eu fiquei em casa com elas. Né? Sim, bem final de... Meu filho tem mais ou menos a mesma idade, foi duro. Uma hoje tem 21, a outra tem 17, a Carol 21, a Luana 17. E eu que fiquei em casa, porque a mãe trabalhava em hospital e vivia em hospital. Então, eu tive que ficar em casa, a gente dispensou a moça que trabalhava em casa por uns meses, enfim, sem saber o que ia acontecer. E a gente... Então era eu com elas, fazendo comida na hora do almoço, ajudando, vendo se estavam
com o computador ligado, se nós estávamos olhando. Aquela coisa que a gente nem gosta de lembrar, mas tem pontos bons também. E para mim foi muito gostoso estar com elas. Sim. Mas elas pegaram um trauma de não conseguir me escutar falar mais de fluxo de caixa, de DRE. Eu falei, pai, não aguento mais. Você fala isso o tempo todo. Eu falo, mas filhas, são os meus... Né? Fala, filhas, é o meu trabalho. Eu preciso falar com os clientes e porque tudo virou online, né? Então uma foi fazer design. Falou, não aguento, não suporto isso. e tudo bem, tá ótimo. E a outra está entrando em administração agora, tem 17, já entrou na faculdade, vai fazer administração. O desejo dela é focar em marketing. Então eu estou muito tranquilo, porque ela vai focar em marketing, mas no fim ela vai ser financeira. E ela fala para mim, pai, quando você for falar com o Beno de fluxo de caixa, lembra de mim, porque isso é uma tá palavra... lembrado aí, ó. Muito bom. Mas, Marcinho, também essa visão acho que mudou, porque no final, independente do mercado, do tipo de indústria, se é serviço, se é produto, fluxo de caixa é fluxo de caixa, DRE é DRE, receita, despesa, lucro, receita, despesa, lucro, não foge, óbvio, daí tudo bem. Eu tô falando o básico, mas o básico, e eu acho que quanto mais indústrias você passa... Eu tenho o Sérgio Stelma, com Bahia, meu primo, já te apresentei para ele. Ele é um cara que já... Quero trazer meu brother, meu primo aqui um dia. Ele já passou por tudo quanto é empresa. Ele trabalha agora com turnaround, aquele negócio de resgatar a empresa que está em processo de... Virada de mesa. Falindo, RJ, né, recuperação judicial. Cara, o conhecimento desse cara é um absurdo. Porque... O básico do que é o ofício, né, de vocês de finanças, ele conhece, mas ele já passou... Isso virou um ativo absurdo para você de conhecimento, né? Você me perguntou no começo e eu não expliquei. A Blue Numbers é uma empresa de consultoria focada em pequenas e médias empresas, apesar da gente já ter trabalhado com grandes empresas. A gente já atendeu Burger King, Boticário, Grupo Arezzo, gente grande, sim, de bilhões, mas a gente também já atendeu gente com uma loja, com uma franquia, né? E são 22 anos de história. Comecei em 2003, fruto de um desemprego. Olha. Trabalhava numa empresa de consultoria como financeiro. A empresa, fiquei lá quase 4 anos, 3 anos e meio. A empresa passou por uma crise aqui no Brasil. Ela já tinha escritórios fora do Brasil. E aí ela resolveu concentrar o financeiro fora, no México, que estava maior do que o Brasil na época. E aí num dia... Ela chamou os 4 gerentes e os 4 coordenadores e rua para os 8. Uma empresa de 55 pessoas. Então ela ficou com os diretores e com os assistentes. E os consultores todos. Mas essa turma, e eu era o gerente financeiro na época, fui para a rua. Bate aquele desespero de o que eu vou fazer amanhã. Né? Você já era pai? Já era pai. Carol, que tem 21, tinha 6 meses. E aí você fica naquele desespero de o que eu vou fazer da minha vida. Eu lembro no dia seguinte, já o primeiro dia sem trabalho, eu falei, vou levar a Carol para o berçário. Então fui levando a Carol de carrinho até o berçário e na volta voltei pensando, né? O que eu quero fazer da vida, o que eu vou fazer. E foram uns meses, uns 3, 4 meses procurando trabalho, participando de entrevistas, quando eu cheguei à brilhante... ideia de que eu não queria mais voltar para o mercado. Eu tinha 30 anos e eu falei, não quero mais. Quero empreender. Não tenho mais vontade de ser funcionário de ninguém, de entrar numa empresa e me prometerem de novo benefícios, mas não agora, um dia. Eu falei, não quero mais isso. Estou cansado disso. Eu tinha 2 anos de salário guardado como reserva. Como um bom financeiro. Como um bom financeiro disciplinado. Um bom marqueteiro financeiro disciplinado. Não, ia falar, não era espeto de pau, era espeto de ferro, né? Eu fazia mesmo, eu guardava parte do que eu ganhava e eu fiz. Nessa época eu tinha 2 anos de salário. E aí eu falei, não quero mais, eu vou abrir minha consultoria. Eu vou botar em prática tudo que eu já sei fazer de precificação, de DREs, de fluxo, de planejamento orçamentário, planejamento estratégico. Eu vou botar em prática isso para atender pequenas e médias, porque eu sei fazer. Você focou do início em pequenas e médias? O início era foco em finanças para pequenas e médias empresas. Depois, 2, 3 anos depois, a gente agregou mais alguns serviços. Então eu trouxe especialistas em RH, então consultoria de RH que a gente faz até hoje,
consultoria comercial e marketing digital também que a gente faz até hoje, mas como consultoria, a gente não é agência, nada disso, é consultoria de orientação do empresário para isso, né, de vendas. E a gente começou a ampliar, então a gente faz também formatação de franquia, a gente faz planejamento estratégico, mas fruto desse conhecimento todo que a gente foi tendo. Em 22 anos foram cerca de 1.800 projetos que a gente já fez. Caraca, Marcinho. Eu particular... Não empresas, projetos, porque daí dentro de uma empresa você pode atender 5 coisas diferentes. Mas mesmo assim, é muita coisa. Mais de 1.800 projetos, eu imagino alguma coisa próxima de 1.300 empresas diferentes. Uau! Márcio, que isso aí é o time Blue Numbers, mas lógico, Márcio, tua empresa. Eu já cheguei a fazer uns 450, 460 projetos. De segmentos variados que você pode imaginar, desde uma clínica médica, odontológica, fisioterapia, clínica de psicologia, loja de varejo de qualquer negócio. Qual foi, tipo, o mais inusitado assim, negócio que você pegou? Cara, a gente tem alguns... Trabalhou com bordel, né? Esse nunca tive ainda. Não, ainda. Porque esse negócio dá lucro, né? Acho que não tem crise. Não tem crise. Mas a gente drug já atendeu... dealer, essas coisas não... Cara, a gente já atendeu, se pensar assim, de produtos importados, de prótese dentária, de bebida alcoólica, de indústria que faz bicicleta. A gente atendeu de tudo, restaurante japonês. A gente atendeu de qualquer segmento que você possa imaginar, hotel, escola, tudo que você pode imaginar já passou. Cervejaria, saúde. Saúde, mais um, Lehain aqui. A gente já atendeu... Tem que beber, hein? Bom, saúde. já. E eu não bebo, hein? Mas você tá comigo aqui, em Conexão Benão, né? Tem que dar uma... Tô protegido. Uma garibada. Então a gente já fez projeto em muitos segmentos e é muito gostoso, assim, carregar essa bagagem de... Um aprendizado infinito, né? Um aprendizado infinito. Eu escutei uma vez um empresário que veio conversar comigo e ele também estava querendo sair dessa carreira executiva e migrar para ser consultor, mas ele já tinha uns 70 e poucos anos. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, tem mais de 10 anos isso. Ele falou, Márcio, eu tenho uma mochila pesada nas costas de conteúdo, assim, de ferramentas que eu vim adquirindo, de bagagem que eu vim adquirindo. Legal. E aí uma coisa que eu nunca mais esqueci, assim, cada vez que eu pego um cliente novo, a gente vende cerca de 100 projetos novos por ano. 100 novos projetos. De coisa que você talvez nunca tenha imaginado. De empresa que faz vigilância só com drone. São coisas novas que vão aparecendo, né? Empresas que vêm com endividamento, às vezes, de metade do faturamento. Fatura 6, 7 milhões e tem um prejuízo acumulado de 2 milhões e meio, 3. E você olha e fala, meu Deus do céu, como é que chegou nesse ponto e o que eu vou fazer para tirar ele dessa situação, né? Esse empresário. Empresário já super angustiado, já, enfim, doente com o negócio, sem saber para onde ir. E é nesse momento que a gente entra e começa a enxergar, começa a pedir informação, começa a fazer a informação, porque a nossa consultoria é muito mão na massa também, então fazer junto, dar a mão para fazer junto, que às vezes não sabe nem por onde começar. E daí você vai enxergando. Eu sempre falo o seguinte... A gente não tem um pozinho mágico, um pozinho de pirlim-pim-pim, sabe? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? A gente não tem. O que a gente precisa provocar é a transparência. Eu preciso colocar os números, as cartas na mesa para a gente poder conseguir enxergar. E aí, tendo os números, é quase que um estalo. Assim, a hora que você coloca os números na frente, você fala, tá aqui o problema. É por isso que você está nessa situação. É o teu preço que você acha que você está com um lucro de 10% e está dando um prejuízo de 8%. E quanto mais você vende, mais buraco vai cavando. E às vezes estava ali na frente, mas não estava transparente. Estava assim, um monte de informação, misturando caixa com competência. Sabe que a gente fala de caixa é o extrato bancário. Às vezes o empresário olha para o extrato bancário e fala, não tenho dinheiro, estou quebrado. E não é que está quebrado. Hoje de manhã atendi um, eu falei, mas você não está quebrado. O que aconteceu? Ele falou, tive 1.200.000 de lucro nesse ano, e cadê esse dinheiro? Eu falei, você tinha dívida? Ele falou, paguei 1 milhão de dívida. Pronto.
Pô, Você tem a receber, você ainda tem a receber que não está no teu caixa, mas vai receber? Tenho mais uns 200, 250 mil. Você tem estoque? Variou esse estoque? Então, teu dinheiro não está no caixa, mas teu dinheiro está no estoque, está no a receber, está no pagamento de dívida. Então, assim, está na compra de máquinas, né, investimentos. Você está no jogo, né? Está no jogo, mas ele chegou desesperado, né? Sim. Daí, a hora que você mostra para ele que não falei nada de absurdo, né? Falei coisas meio básicas até. Mas a hora que você olha a expressão dele, você fala assim, nossa, tirei um peso das costas. Então é um pouco disso que é o nosso trabalho de consultoria, sabe? De dar transparência, de dar o caminho e de colocar o cara no jogo ou para ganhar dinheiro. A gente tem cliente que a gente atende hoje, caso de sucesso assim, que chegou com 2 milhões e meio, 3 milhões de dívida. Há 2 anos atrás, estou falando de uma história de 15 anos, e já está com a gente. Há 2 anos atrás zerou essa dívida, olha o tempo que levou, mas zerou. Ano passado já fechou com um lucro de 100 mil reais, e foi uma festa incrível, porque depois de tantos anos dando lucro, e esse ano ele vai dar um lucro de 2 milhões de reais. Uau, caramba. Aí ele fala, caramba, olha onde a gente chegou. E por que a gente não fez antes? Eu falei, não é porque que não fez antes. É porque tinha um caminho para seguir. Tinha que ajeitar muita coisa. Tinha que tirar um peso do passado que você veio carregando. Agora a gente tirou. E agora é decolar, né? Então, tá decolando. Marcinho, não sei se você vai lembrar, uma vez a gente tava no clube, os dois de sunga lá, batendo papo. Não fala isso, os dois de sunga não fala isso. Tem imagem horrível, né? Na piscina. A gente lá na piscina, de boa, trocando ideia, só não tinha uma caipirinha pra tomar, mas enfim. E daí eu te falei, eu tava, olha, já há alguns anos como empreendedor, como dono da Tribeca, te falando que talvez o meu maior calcanhar de Aquiles era finanças. Porque a parte finanças, eu sou muito padeiro, né, que se fala, a conta no papel, para mim eu sei bem quanto eu tenho que fazer de vendas para tá tudo belezinha. Sim. Eu me pauto por isso e eu sou um bom controlador de dinheiro, tenho uma sócia, a Ilza, que é ótima, a Nilza, melhor ainda no financeiro. Tenho essa sorte de eu ser alguém mais empreendedor e ter o pessoal lá que está de olho nos números. Mas é um calcanhar de Aquiles, eu acho que para a maioria dos empreendedores, os números, os blue numbers. Né? E a gente trocou uma ideia, acabou fazendo, junto com o Guilherme Sacomani, o Financeiro Amigo, tocou por um tempo, era um portal onde a gente dava dicas, fazia vídeo, conteúdo, né? Sobre como gerenciar melhor a empresa. E eu percebo que isso continua sendo o calcanhar de Aquiles de muita gente, de gente que não faz DRE, o demonstrativo de resultados, e simplesmente só enxergo o número do faturamento. Eu nem falei de faturamento, eu falei de vendas, porque eu sei mais ou menos, eu sei bem. Cara, eu erro às vezes meta por 0,1%. Né? Mas são aí 23 anos tocando o negócio, não é da noite para o dia. Marcinho, o que é geralmente o que você vê que o empresário, o microempresário, gente de menor porte, um pouco maior que você trabalha, que é sempre isso? É precificação, é não fazer DRE, é pagar a conta da família com o dinheiro da empresa? Tem alguma coisa que você... Só de bater o papo com o teu cara lá que tá te pedindo ajuda, eu nem sei se sempre te contratam por ajuda ou para ajustar alguma coisa. Não é porque tá em dívida sempre, né? Mas eu imagino que deve ter uma linha que é sempre mais ou menos aquilo que você vê nesses 450 que você pessoalmente atendeu. É isso, a grande maioria dos nossos clientes, eles não vêm com a corda no pescoço. É uma passagem, né? Eles estão migrando de pequena para média, ou de micro para pequena, de pequena para média, ou de média para grande. E nessa mudança, eles sentem necessidade de um olhar de fora, de um olhar que não está viciado no negócio, de uma luz, às vezes, mas às vezes até para confirmar uma coisa que o próprio empresário já tem de sensação, sabe? De sentimento. Então a gente pega a maior parte dos nossos clientes, dos casos que a gente atende, são empresas que estão em desenvolvimento e estão precisando ajustar. Então está saindo de planilha eletrônica para um software, para um sistema, e querem ter esse olhar. Eu vou dizer assim que é uma pena. Sabe, eu sempre faço um comparativo, né? As pessoas elas têm medo de finanças em geral.
Então, você pega assim, a maior parte dos empresários gosta muito de vendas, né? É o próprio empresário que desenvolveu aquele produto ou serviço, então ele conhece muito do produto ou do serviço dele e ele gosta muito de vender, porque ele conhece muito, ele se apropria tanto daquilo que fica fácil dele vender. Os empresários são assim. E alguns, bem menos, mas alguns gostam de recursos humanos. Ah, eu gosto de cuidar da equipe, gosto... A própria Aninha falou aqui, né, semana passada. Sim. Gosto muito de cuidar das pessoas. E essas pessoas vão me trazer resultado, vão me trazer lucro, né? Eu acho que uma parcela muito menor de tudo isso, dos vendedores e de RH, são aqueles que de fato gostam e conhecem finanças. E eu acho que tem uma questão, como para mim foi traumático matemática na escola e na faculdade, e traumático por nada, porque os professores causavam esse trauma. Porque eu nunca fui um aluno de problema com matemática também, apesar de não ter entendido boa parte da matemática para que servia, né? Uhum. E quando a gente não gosta, não entende, a gente se afasta. Sim. Né? E as linguagens, em geral, financeiras, são muito difíceis também de compreensão. Eu sempre falo assim, sabe quando a gente está escutando aqueles juízes do Supremo Tribunal falando? Com uma coisa linguagem rebuscada. Com a linguagem que você fala, eu não sei se só eu que não estou entendendo, se eles também não estão se entendendo, sabe aquela história? E aí você vai ouvindo e botando no Google para entender o que ela está falando. E para que fala desse jeito? E para que se fala desse jeito? Para mostrar erudição, alguma coisa assim. Eu acho que com finanças tem muito disso. Muita gente fala difícil, muita gente fala numa linguagem técnica com termos em inglês, e não precisa. Quando eu comecei no meu mundo de finanças, eu falei o seguinte, deixa eu explicar do jeito que eu entendo, né? E assim foram os meus cursos, já dei mais de 100 cursos também de finanças. Então, assim, deixa eu dizer para a pessoa como eu gostaria que tivessem me dito. Ou, para que serve potência e raiz que na escola a gente aprendeu e ninguém sabe bulhufas. Olha uma explicação simples. Porque se a gente fala de um dinheiro que eu aplico no banco e ele rende um juro, e no mês seguinte eu não saco e ele rende o juro sobre o juro composto, eu uso a potência para fazer juro composto. E a raiz ao contrário, se eu tenho uma taxa Selic de 15% ao ano, mas eu só tenho 2 meses para aplicar o dinheiro, eu não posso dividir por 12 e multiplicar por 2. Isso é juro simples. Eu tiro a raiz, juro, né? É o inverso da potência, é a raiz. Então, assim, quando a gente começa a trazer essas coisas para o nosso mundo, fica mais fácil a compreensão. Eu acho que é isso que eu sinto. Às vezes eu falo umas coisas nas conversas com os empresários de que eu fico pensando, será que não é muito básico o que eu estou falando? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a expressão deles muda. Nossa, mas é isso? É finanças? É tipo, só isso? É mesmo. Né? É só isso? Uhum. Eu olho para o meu caixa. Sim, você olha e está certo. Mas não é só olhar para o caixa. O caixa é uma resposta, né? Para a gente tirar conclusões financeiras, eu preciso olhar para o caixa. Mas eu também preciso olhar para o balanço, que é uma coisa que assusta demais. E o balanço, eu explico o balanço como se fosse uma escrivaninha. Tem várias gavetinhas. Uma gavetinha tem dinheiro, tua conta corrente. Uma gavetinha tem o a receber. Você já vendeu, mas não está na conta corrente, está no a receber no cartão. A outra gavetinha são máquinas, móveis, equipamentos. Então pode não estar no banco, porque você comprou uma máquina. Do outro lado da escrivaninha é tudo que se deve na empresa. Então posso não ter mais a dívida, porque eu tirei da gavetinha da conta corrente e já paguei a minha dívida. Então, assim, quando você começa... é só isso, é balanço? É só isso o balanço. Então, quando você começa a trazer para uma linguagem mais fácil, uma explicação mais fácil, a gente sente que os empresários começam a querer se aproximar um pouco mais, né? Mas, em geral, é isso. O grande problema dos pequenos e médios empresários é não saber nem o que existe, né? Não é que sabe e não olha. Eu nem sabia que tinha isso. E, portanto, nunca olhei mesmo, né? E tem muitos erros que são muito primários, assim. Como é que você está precificando? Eu compro isso aqui por 10 e multiplico por 2,5, vendo por 25. Tudo bem. Essa margem do 25 menos 10, paga o imposto? Paga os salários? Paga o aluguel?
te paga como empresário, e aí você vê que, mas é que uma pessoa que passou aqui disse que se eu multiplicasse por 2,5 era o suficiente. Mas não fez o Não é resto, suficiente, não aprofundou, né? Não, e suficiente Pra quê? para o negócio onde ele estava, até poderia ser. Uhum. Quem disse que para o seu também serve, né? Pode ser que esses vezes 2,5 não pague tua conta. Você está barato para o mercado, por isso que você está vendendo muito, mas não paga tuas contas. Pode ser que o 2,5 está caro para o mercado, e aí você perdeu competitividade. Mas se fosse 2,3, 2,2, venderia muito e seria talvez para o teu negócio suficiente. Cada negócio é um negócio, né? A roupa de um não serve para o outro. Às vezes tem que fazer um pequeno ajuste na manga, né, na cintura. Os relatórios financeiros, eles têm que servir para você. Os indicadores são teus, da tua empresa. E aí quando você começa a enxergar e ver de fato como está, e não é só a fotografia. Como é que está a evolução? Minha empresa está melhorando? Minha empresa está piorando? Né? Aonde eu perdi a mão? Aonde que eu errei? Preciso de gente? Não preciso? Eu vou botar um sistema, um software, uma planilha que eu vou comprar ou alguém vai desenvolver, vai ser a solução. E eu falo isso o tempo todo. Você só vai sair do papel ou da planilha para um sistema. Não é nem a planilha nem o sistema que toma a decisão por você. É você, empresário. Então, tá bom, agora que você tem a informação, tem que olhar. E no que olhar, tomar as boas decisões. Então, você ir se capacitando te garante ter, se aprimorar de mais conhecimento para que na hora de tomar uma decisão você consiga fazer da melhor maneira no menor tempo possível, né? E não perder a oportunidade. Então é isso, os empresários eles têm muitas deficiências, mas eu diria que a principal é não ter se aproximado das finanças, por conta desses traumas talvez de escola ainda. E é uma pena. Porque se assusta, né? Que nem você falou. Às vezes talvez. os jargões, os termos, daí você, meu Deus, como que eu vou entender isso? E você acabou de mostrar que você usa o teu lado marqueteiro, criativo, de falar de igual para igual, de uma linguagem que a gente entenda. Eu lembro, você fez muito vídeo lá quando a gente fez o Financeiro Amigo, mesmo os textos, e eu já fui em palestra sua, acho que foi uma vez da PME, lembra que tinha exame PME? Sim. Fizeram num auditório enorme lá, você fez uma palestra, foi show, e aí você vê que as pessoas falando, pô, esse cara daí eu tô entendendo o que ele tá falando. Teu lado marqueteiro de se comunicar de um jeito que a gente fala, é mesmo, é para isso que serve aquilo, para isso que serve o outro, porque senão você fica perdido mesmo. Mas eu acho que é para isso que... Acho que para isso que eu vim para esse mundo. Acho que para trazer um pouco dessa clareza, dessa transparência. Porque no final da história, eu tive muitas passagens, né, na minha vida que foram reforçando isso que eu tô comentando. 2008 ou 2009, já faz bastante tempo, eu fui dar um treinamento para o Boticário. Fui ensinar todos os franqueados do Boticário. E foram muitas turmas, acho que foram 19 turmas pelo Brasil todo. Caramba. As primeiras 7, em especial, elas eram dadas lá perto de Curitiba, lá perto de onde é o Boticário, né? São José do Pinhão, São né? José do Pinhão. E eu tive a sorte, na minha primeira hora do dia, eu ficava o dia inteiro falando de finanças para eles, né? E minha primeira hora do dia veio o Sardenberg, da CBN. Então, eu tomava café junto, e aí entrava no dia, ele fazia a primeira hora de economia e eu fazia o resto de finanças, ou a gente jantava. Em geral, a gente jantava junto no dia anterior, porque eu também chegava na noite anterior, a gente jantava e depois ia para a palestra. E o Sardenberg, eu na época escutava bastante a CBN, o Sardenberg, gostava bastante dele, e eu perguntei para ele, né? Eu acho que mais do que uma vez até, qual era o segredo, né, da CBN ter aparecido? Tudo bem, era ligada à Globo, do mesmo grupo, mas deu assim um salto gigante. E uma das coisas que eles acertaram a mão lá atrás foi essa comunicação fácil. Linguagem. Essa linguagem. Era ele falando de economia, sendo que ele é jornalista, era um outro falando sobre vinhos, e que o cara tinha uma baita memória, então ele guardava que vinho, de que região, de que ano, de que combinava com que comida, e falava de um jeito fácil para quem não entendia nada de bebida alcoólica. Sim. Eu lembro que eu nem bebia e continuo bebendo muito pouco e adorava escutar o cara falando sobre isso. Era o Renato Machado, que era um jornalista também. Depois tinha o Mauro Halfeld, que era um cara que falava de finanças pessoais,
E eu adorava, eu comprei os livros dele logo que lançaram, e eu adorava, escutava o cara na rádio. E para mim ficou muito forte isso, assim, todos os caras que vão nessa rádio falar, falam fácil. De um jeito que eu, que não entendo de política, posso entender, não entendo nada de bebida alcoólica, começo a gostar, de economia e assim por diante. Então, acessível, né? Fica acessível, a informação fica acessível e você traz para o teu dia. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fui incorporando cada vez mais no meu mundo. Não, porque se os termos você não consegue fazer uma reflexão do que a pessoa acabou de falar, você não faz sentido. Não, você não interioriza, não tem jeito. Fala, caraca, o cara usou 3 termos aí que eu vou ter que olhar no Google para saber do que ele está falando. Acabou, a frase dele é totalmente desestruturada para você poder refletir e dar um passo adiante em qualquer coisa na tua vida. Né, e olha que doido que nós estamos falando, porque o Brasil é o país talvez mais empreendedor que tem no mundo. Né? Por várias razões. Porque em vários momentos a economia foi muito ruim, então tivemos aí ondas de desempregos, e daí no desemprego o cara tem que fazer alguma coisa para sobreviver. A gente tem um Brasil com uma mão de obra muito pouco qualificada, então assim, por questões de subemprego, ou para tirar o irmão, a irmã, ou alguém do subemprego, o cara empreende para trazer mais gente junto, por várias razões, né? Mas o brasileiro, ele é, por natureza, há muitos anos, ele é empreendedor. E você vê, quer empreender com pouco conhecimento de gestão. E assim, e finanças é um pré-requisito para você ser um empresário. É um pré-requisito para você empreender. Porque não tem a menor condição de você se lançar no mercado, e a maioria faz isso, se lança no mercado para vender alguma coisa, produto ou serviço, sem saber exatamente quanto custa. E a gente tem alguns agravantes no Brasil. Parte tributária é o inferno dos infernos no Brasil, né? Espanta qualquer estrangeiro. Mas a gente brasileiro também precisa entender o que está acontecendo e quanto custa isso para você. Então a gente tem uma questão aí financeira, uma questão tributária. Eu não tenho ideia de quanto custa, até quanto que eu posso pagar para um vendedor. E se eu vou pagar aquilo para o vendedor, quanto que ele teria que vender para se pagar, né? Eu vou investir num equipamento, quanto que eu preciso faturar para esse equipamento ser pago. Então são coisas que às vezes eu nem vou empreender se eu já fizer a conta antes e ver que não tem resultado. A conta não fecha. Porque a conta não fecha. Então a gente tem uma questão aqui que é quase que uma luta, né, diária, da gente ver que o empresário precisa de informação, se beneficia com uma boa informação, mas não vai atrás. Enfim, por algum motivo, ou por medo, ou por não saber aonde buscar. E tem um problema, de fato, de ter pouco acesso. Hoje em dia, muito mais pela internet, né? Mas você falou da Exame PME. A Exame PME começou em 2005. Ela era uma revista da editora Abril que ficou de 2005 a 2015. Eu vi na banca, eu já escrevia para Você S.A. naquele tempo. Desde 2003 eu já escrevia para Você S.A., escrevia para várias revistas já. E em 2005, empurrando o carrinho da minha filha na rua, passei em frente à banca que ficava na minha esquina, e eu vi a Exame PME número 1. Aí eu falei, comprei, e aí liguei para Você S.A., falei, Exame Pequena e Média Empresa é o meu público. Eu estava começando ali consultoria, mas é meu público. Me apresenta para alguém? Márcio, eu liguei para Você S.A., que era a outra revista do grupo. E aí a editora lá falou, tá bom, eu vou passar o teu contato, se interessar eles te ligam. Que legal. Cara, deu 2 horas depois, a editora-chefe da Exame PME, a Luísa, me mandou uma mensagem, me ligou dizendo o seguinte, porque não tinha, né? WhatsApp, essas coisas todas, acho que nem tinha naquele tempo, 20 anos atrás. Não. Me ligou dizendo o seguinte, quero te conhecer, quem é você? Vem aqui almoçar. E aí nós saímos 60 vezes na revista. Você sabe que uma vez uma matéria com a Tribeca perguntaram pra gente sobre fluxo de pagamento e você foi a pessoa que analisou. A gente viu que tinham determinadas datas que não eram boas, a gente concentrou um fluxo de pagamentos e você falou, a ideia foi boa, mas tem que tomar cuidado com isso e aquilo. Então,
A gente saiu mais de 60 vezes. E a Exame PME chegou a fazer alguns cursos para pequeno e médio empresário. A primeira versão, que foi no Espaço Frei Caneca, lá Que de eu fui, é convenções, esse que eu vi a tua palestra. foram cerca de 800 empresários. Foi gigante. Foi gigante. E é uma coisa que, assim, ninguém fazia na época. Ninguém fazia. E parou, não tem mais também. E parou. Depois eu levei essa ideia para uma outra revista, mas também não teve vontade ou coragem de fazer, mas teria sido um sucesso. E... Ó, vamos pedir pro pessoal, comenta aí, vamos fazer um PME Treinamento, aí, treinamento. uma imersão PME, não Nossa. só de finanças, porque lá foi tudo. Eu lembro, nossa, foi um evento incrível, mano. Lá eu lembro que eu Grande. dei uma palestra de 1 hora. De 1 hora. Falando de DRE, de fluxo de caixa, de precificação de 1 hora. Então breve. Sim. Nada muito aprofundado. No que eu desci, Todo fez mundo- uma rodinha, cartão. Nós fechamos 9 consultorias só naquele evento. Ó, Então, assim, pra gente foi um salto. Depois a gente fez um do Sebrae, que também vendemos um monte de consultoria. E assim a gente foi pegando carona em vários. Mas essa história, ela começou eu pegando a Você S.A., porque não tinha Exame PME ainda. Então, em 2003, eu peguei a revista Você S.A. que tinha. Li um caso de 3 economistas que estavam dando uma solução para um leitor, lá para um caso prático. E daí eu falei... Nada disso, coitado. Vai demorar muito tempo. Eu lembro que eu escrevi um e-mail, no tempo só tinha e-mail, escrevi um e-mail para a redação da UCSA falando o seguinte, olha, não tenho pretensão nenhuma, mas se vocês puderem passar essa minha resposta para o dono do caso, ele vai resolver muito mais rápido. Faz isso. Naquele tempo, eu mandei o e-mail. No que eu mandei o e-mail, voltou o e-mail. Queremos conversar com você, vem aqui almoçar com a gente. Então, a minha história de consultoria começou a pegar muito rápido quando eu enfiei a cara para dar soluções que para mim eram muito óbvias, né? Mas que não era para todo mundo, nem para as revistas, nem para os leitores, nem para a grande maioria. E aí, com isso, a gente foi ganhando ritmo, velocidade. E eu nunca tive medo de empreender, de arriscar. Como eu falei, eu tinha 2 anos de salário, que ajuda. Mas, quando eu decidi isso, eu fui para um churrasco de conhecidos, e um conhecido que eu não gostava muito já, me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, cara, acabei de sair de um trabalho, mas eu vou empreender, vou fazer consultoria, né? E aí ele olhou e falou o seguinte, legal, super legal, mas assim, Marcinho, 3 anos para pegar um negócio, tá? Daí assim eu gelei e falei, 3 anos? Nossa, eu só tenho 2 anos de salário. ele esqueceu que você era marqueteiro, mas tudo bem. Ele achou que eu era só financeiro. E aí eu falei, nossa, 3 anos para pegar, eu tenho 2 anos de salário. Fazer uma coisa? 1 ano vai ter que pegar. Você se deu 1 ano. Não é nem porque eu não podia nem torrar toda a minha reserva, Óbvio. né? Então eu falei, eu me dou 1 ano. Se eu não conseguir fazer esse negócio decolar, eu vou voltar para o volta mercado. pro mercado. Vou tentar voltar para o mercado. Sim. Mas não era nem os 2 de reserva, nem os 3 que ele me disse que seria o meu prazo. Meio Falei, termo. vou botar 1. E a coisa foi de um jeito que em 6 meses já estava rodando. Eu já Porque ganhava. é uma dor. Cara, era uma dor e era uma. Era uma ainda. potência de negócio. Ainda tem uma potência de negócio que você fala, tem um mundo à tua espera, um mundo precisando, e que se de alguma maneira a gente consegue levar esse conhecimento para o pequeno, num ticket, né, que caiba no caixa dele, que caiba no bolso dele, é um ganho absurdamente bom, rápido, e é isso que a gente fez. Então, assim, a gente começou... E aí eu lembro que eu voltando ainda da volta da escolinha da minha filha, né, do berçário, pensando o seguinte, com quem que eu tenho que falar? Eu preciso falar com advogados que eu conheço, com contadores que eu conheço, com vendedores de seguro, com banco, meu gerente do banco, eu vou falar com todo mundo. E eu tinha uma lista que eu planejei, guardo a planilha até hoje, de 72 nomes que eu no primeiro mês já tinha feito contato, marcado de almoçar, gente que dava treinamento e eu queria falar que eu também queria fazer treinamento de finanças. Nessa época eu estava lançando o livro, então eu tinha acabado de escrever, e o livro eu escrevi porque um portal médico me pedia todo mês um artigo, e aí todo mês eu escrevi um artigo sobre gestão de clínicas, falando de precificação, de contratação, de controles, de indicadores, de custos fixos e variáveis,
de faturamento, de tudo. E depois, quando passou um ano, eu falei, sabe uma coisa, eu tenho um material para fazer um livro. Cada artigo eu vou fazer um capítulo. Que legal. E aí saiu o livro. Então, nunca tive medo de assumir, sabe? As coisas, de buscar, de desenvolver. Márcio, você enxergava gerar conteúdo e dar palestras e tudo mais como uma forma de vendas, né? Ou não? Ou isso foi acontecendo porque eu gostava. Você gostava de se comunicar? Eu acho que, assim, o resultado financeiro é consequência do que você faz, sim, né? sempre. Sempre. Bom, tem gente que não pensa assim, mas eu não, acho mas que sempre, é sempre. E eu falo nas empresas a mesma coisa. O que vai aparecer no teu relatório é consequência de todos os outros processos. De você ter contratado errado, tá ali no relatório, ou contratado certo. Pro bem e pro mal. De você ter vendido pouco ou muito, de você ter acertado o preço ou não. Tá tudo no relatório. Mas financeiro é só consequência. Ele te mostra o resultado de tudo que você fez de bom ou de ruim, né? E é por isso que é legal, porque daí olhando para os números você consegue acertar onde está o problema, o foco. É esse que é a grande causa, né? Eu, quando eu faço um planejamento estratégico, eu começo pelo financeiro. Resultado, lucro. E para eu ter esse resultado, tem faturamento, custo variável, despesas fixas, né? Que eu preciso cumprir todos bem para conseguir ter o resultado. E aí eu vou baixando, né? Eu vou buscando a causa dessa consequência. Então, para eu ter esse faturamento, qual que é a causa? Eu preciso falar com mais pessoas, mais clientes, aumentar o meu ticket médio? Legal. Como é que eu aumento o meu ticket médio? Eu preciso me mostrar mais especialista. Então, como é que eu me faço especialista? Então, sabe, você vai buscando sempre a causa. Para mim é muito, muito claro isso. E para finanças é a mesma coisa. Assim. O financeiro é só a consequência. Eu preciso buscar as causas para corrigir. Eu, na época, 2003, 2002, eu já escrevia para revistas. Eu não tinha pretensão, de fato, só de virar dinheiro isso. Porque eu escrevia para revistas, uma chamava Maioridade, acho que era um portal, não era nem revista, não lembro se era portal ou revista. Chamava Maioridade, era um público de 60 a mais, ensinando finanças para um público que já estava saindo do mercado. Mas eu gostava de poder falar de finanças para esse público. Aí tinha um outro público que era uma revista de investidores. E tudo bem. E eu falava de finanças para investidores ou para gente que queria investir dinheiro. Não falava de fundo de investimento, mas falava de controle financeiro, de disciplina financeira. Então, assim, eu não cheguei a focar num público e falei, é aqui que eu vou ganhar dinheiro e vou, sabe, não vou arredar o pé enquanto não monetizar isso. Não, eu gostava de falar, gostava de escrever. Eu acho que tem a ver uma coisa com você, é o prazer de ajudar as pessoas. É muito da tua... eu gosto. Da tua personalidade. Gosto, assim. porque me sinto bem. Você vê, você mandou lá para você SA... Você viu que não era o melhor caminho e mandou despretensiosamente para, ajuda o cara aí, né? Porque vocês não deram a melhor solução para ele. E até a revista deve ter pensado, caramba, a gente colocou um negócio que quem entende vai ver que não do babado aí não foi legal. Eles devem ter feito um olhar, né, mais crítico em relação ao próprio conteúdo. E CVS é uma revista que era para pessoa física. Sim. E não era minha pretensão fazer consultoria para pessoa física, porque eu não faço. Nunca fiz. Pra mim, você já fez. Não, porque você é meu amigo. Você é meu amigo. Eu abuso. Aqui do lado, na Optima, Campinas, com a Batatais, me ajudou a fazer as contas lá da The Pill Action. Então, mas não era... Não, mas aquela não era finanças lá pessoais. Eu pedi, paguei o café, pelo menos, e o croissant, né? Que é um prazer, pode convidar sempre. Mas Não, mas a gente falou de empresa, de empresa. Da tua franquia. Sim, eu aprendi muito e era, você vê, com tudo que eu já tinha 20 anos de um outro tipo de negócio completamente diferente, quando você começou a me falar dos custos variáveis, comissão, fixos, a gente falou de comissão. Falamos muito de comissão e era um repasse, né? Então eu já tinha dados históricos, apesar que era no meio um pouquinho depois da pandemia, isso daí foi 2023, mas, poxa, você deu uma aula, assim, foi uma das pessoas que eu falei, vambora, né? Tô aí com a franquia há 2 anos e meio. Eu gosto E ainda aprendendo, Marcinho. Eu te contei outro dia que a gente teve um deslocamento de fluxo de caixa e ficamos no negativo depois de 2 anos e meio. Isso na conta, né? Sim. Não aí indo para o que você falou. No conta corrente, não no conta pacote. Corrente deu uma invertida que eu falei, caramba, como isso aconteceu? Mas a gente tem recebíveis, está tudo ok. Sim. Olhando o DRE, tá tudo ok. Só que mesmo com tudo ok, alguma coisa eu não vi
que... Tem algumas coisas que são características de alguns negócios. Por exemplo, venda de pacotes para clínicas de estética, de depilação, essas coisas. Às vezes não é um pacote, mas é uma coisa maior. Por exemplo, implantes de dente. Ou parcelamento, sabe? Que seja. Né? Mas quando você tem uma coisa dessa, às vezes a pessoa paga no cartão o pacote ou um valor maior, né? Por exemplo, implante. Para você fazer um implante ou alguns implantes na boca, você precisa de uma agenda extensa, porque tem que preparar, tem que arrancar às vezes uma raiz, daí tem que esperar, daí volta para a clínica, aí vê como é que tá, daí vai embora, aí volta, daí tem que fazer o implante mesmo, que é só o parafuso interno, daí espera um pouquinho cicatrizar para depois botar a parte de cima. Então, tem toda uma agenda sendo frequentada, né? Sendo cheia. Eu fiz o canal, levou 2 meses. É isso. Só que imagina que você vai na clínica, o cara fala, vai custar R$3.000. Você vai lá e paga 3 vezes no cartão. Passou o cartão 3.000, aí ele pega, ele antecipa tudo, porque ele está precisando de dinheiro, né? A clínica. Aí antecipa tudo e já usa esse dinheiro, porque teve que pagar a folha, teve que pagar fornecedor, enfim. Aí zerou, no dia seguinte já não tem mais esse dinheiro. Só que o Beno ainda vai voltar mais 5, 6 vezes lá na clínica, ó. E aí está ocupando uma agenda de alguém que estaria entrando para pagar, mas o Beno já pagou, entendeu? Então, assim, não tem mais agenda a se faturar todos os horários e dias. Então, tem muito negócio que sofre com isso, porque às vezes recebe um dinheiro, mas teve que usar, ou de alguma maneira usou para alguma coisa, depois está com a agenda já cheia, de gente que já pagou, então não vai pagar de novo, e daí você fala, nossa, a agenda está cheia, mas não tem mais dinheiro na conta. Então, assim, e se perde em algumas coisas por detalhes, né, que acontece. Cada negócio tem a sua característica. Tem muito negócio hoje em dia que vende muito. A gente vê isso direto agora. Você me perguntou coisas que a gente vai vendo, a gente vê direto isso. Lugares que vendem muito no iFood, né, quem trabalha com comida, restaurantes. Negócios que vendem muito no Mercado Livre, ou Shopee, ou Amazon, que são as plataformas. Marketplaces. E cadê o dinheiro? Porque são custos altíssimos, né? Então, assim, para você vender numa plataforma, você precisa ter um preço que seja atraente, né? Porque senão o teu concorrente está vendendo, porque está com preço menor. Então, para você vender, você tem que ter um preço que seja competitivo. Às vezes, você já bota ali uma margem pequena, porque do que custou para quanto você vai ter que vender, já tem uma margem menor do que você venderia para um cliente final, né? Porque você está na plataforma. Só que além de estar com uma margem menor, você está pagando todos os impostos, ok, estaria pagando de qualquer jeito, mas você está pagando mais uns 20%, 22% às vezes de comissão, de taxa para a plataforma. Ora as bolas, está sobrando esses 22%, 23%? Então às vezes é isso, o cara está fazendo muito volume na plataforma, mas ele não está conseguindo. E aí ele antecipa também, né? Porque ao invés de esperar, ele antecipa, então tem mais o juro financeiro. Então, no fim, às vezes o cara está ganhando 2%, 3%, 4%, ou está tendo prejuízo de 2%, 3%, 4%. E quanto mais vender, mais buraco vai cavando. Isso a gente vê direto. Gente que vende no iFood ou em plataforma e não tem a menor ideia de quanto está sobrando. A menor ideia. A hora que você olha e faz as contas, o cara fala, não acredito. Nossa. E o medo, né? E daí o medo. Porque daí ele começa a ver o número e fala, tá bom, isso aqui tá me levando pro buraco. Ele vê dinheiro entrando, daí ele fica louco, né? Fala, caraca, é só faturamento. Eu não tava no iFood e agora eu tô faturando 10 vezes mais. Só então, que ele não, o rio tá alto, só que né? não A tá água sobrando. tá alta, ele não tá... Só que não tá sobrando. Aí você fala para ele, mas não é a solução. Aumenta o preço. Não, mas se aumentar o preço, eu não vou vender. Cara, mas é melhor você não vender tudo isso do que vender tudo isso com prejuízo, né? Óbvio. Ou, tira da tomada. Não, porque daí vai secar minha venda, daí é que eu quebro. Não sei. Não. Quebra o quê? Você já pagou teu estoque e tá tudo certo. É simplesmente para, né? Mas é um medo do empresário de tomar... Né? Mas é o medo do empresário ou da empresária de tomar uma decisão de novo, sem ter número, e a hora que tem um número de internar aquilo como sendo, cara, isso aí fez mal para mim. Sim. A vida inteira. Eu preciso mudar esse jogo. Não, eu vejo, às vezes vira e mexe, compro coisa no Mercado Pago, sei lá, às vezes é um negócio de R$30 e os caras parcelam em 5 vezes de 6, sem juros. E possivelmente ele vai antecipar isso, né? E possivelmente ele vai antecipar isso. Não, e daí ele já vai pagar um percentual pro marketplace 8%. E depois para antecipar mais outro pro banco.
Ou para a administradora lá da maquininha. Sim. E o frete. E ele não tá nunca fazendo essa conta. Não. A maioria não faz. A maioria não faz. Alguns fazem, lógico, mas a maioria, e eu vou dizer, a grande maioria das empresas que a gente atendeu, e não estou falando de empresinha, não. É gente que fatura, às vezes, 500 mil por mês, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões por mês dessas vendas, e é uma loucura. E nesse tipo de empresa tem um departamento financeiro sólido ou o cara toca... Não tem. É muito do que você falou, do cara não se capacitou para tocar uma empresa. Ele é um tremendo de um vendedor, vende... Mas não vê o resto, cara. Sabe o que acontece? Não se capacitou, e tem uma questão que é muito característica desse mundo digital. Às vezes a venda triplica, quadruplica, potencializa. Assim. Hype, alguma coisa. Tão rápido que você nem deu tempo de você criar um departamento financeiro ou trazer alguém financeiro. Então, é diferente de você ter uma loja de rua que vende ali aqueles 120, 130 mil, daí você fala, ó, quando tiver feriado cai para 80, quando tiver um mês bom vai para 150 e tá tudo certo, mas ela não muda demais, né? E tem um pouco do estoque, tá na prateleira, não muda demais. O mundo digital, se você baixou 3, 4 reais, de repente de 200 mil vai vender 1 milhão. Só porque tá aparecendo, só porque você mudou de categoria na plataforma e os caras te jogam lá para cima. Só que não joga lá para cima se você estiver tendo lucro, lindo. Se você estiver tendo prejuízo, te quebra. Né? E às vezes é isso. Daí o cara entra nessa onda, nossa, olha a venda como é que tá, estamos o dobro do ano passado, 3 vezes mais do que o ano passado. O cara não tem dinheiro. Só que ele não está vendo nem aonde está o dinheiro. Tá onde? Está no estoque, tá a receber, tá onde está esse dinheiro. E às vezes não está mesmo. Às vezes não tem. Então, é isso. Às vezes esse mundo digital ele acaba dando uma velocidade maior do que foi a capacidade do empresário se preparar. Uhum. É a dor do crescimento. Você falou, a gente, esses anos todos no franchise, eu sempre escuto, eu era mais feliz quando eu tinha 2, 3 lojas, né? Porque às vezes o multifranqueado chega lá na 6ª loja, mas que ainda não é aquele momento que ele está ganhando dinheiro, porque ele teve que estruturar um back-office com financeiro, com RH, com um monte de coisa, então ele ganhava mais dinheiro quando tinha 2, 3 lojas, né? Eu imagino que para todas as indústrias é isso. O cara tinha lá uma capacidade fabril de, sei lá, 1.000 itens por dia, vai para 10 mil. E o investimento para isso, né? Então, eu estou fazendo um trabalho bem bacana agora numa marca que vai crescer muito, uma franqueadora que vai crescer muito. É um projeto bem interessante e bem desafiador. Pode dar spoiler aí? Como é que é? É uma joint venture que veio de fora, um grupo que veio de fora, enfim, da Argentina, e se juntou com um grupo grande aqui no Brasil e vai crescer um monte. E vai Nem crescer. tem a marca ainda aqui? Já tem. É uma marca chamada Todo Moda. Todo Moda. E se juntou com o grupo Morana e vai crescer. Lá com o Jai, com o pessoal. E esse ano eu entrei alguns meses, poucos meses, e foi o primeiro planejamento orçamentário que eu fiz. Eles já tinham planejamento ano passado, mas que eu assumi. E aí a gente olha e é bastante nítido, assim, para o crescer a empresa, a gente melhora resultado, mas precisa de um capital de giro maior para dar sustentabilidade para esse crescimento. E daí é isso, você tem que parar e olhar o seguinte, os sócios estão dispostos a colocar o dinheiro para dar essa sustentabilidade, para daqui a 1 ou 2 anos começar a ver resultado, ou não, né? E eu falo isso então, é super legal, porque daí fica bastante claro, e a gente fez uma projeção de 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32. A gente foi até 2032. Bem Hoje bacana. em dia, 6 meses está difícil de saber, imagina 7 anos. Né? Mas aí a gente consegue enxergar assim, tô no negócio, vale, quero chegar nesse tamanho ou não. Eu falo uma coisa para todo empresário, né? Existe o tamanho ideal de empresa. É o que você falou, né? Às vezes eu tô com uma loja e tô ganhando. Ele tá disposto, né? E às vezes eu tô com um tamanho de faturamento e ganhando dinheiro, e se eu vou para um tamanho diferente, eu começo a não ganhar dinheiro. Por quê? Porque até esse tamanho eu tenho capacidade de assumir, minha produção faz, eu tenho minha equipe que atende, mas para ter uma segunda loja, uma segunda unidade, um braço novo na empresa, eu precisaria ter mais um profissional mais sênior, ou investimento em equipamento,
E daí, assim, só que o primeiro ano dessa loja, os primeiros 2, 3 anos ainda não vão ser lucrativos, ou eu preciso entrar num financiamento para suportar essa ampliação. Então, às vezes, assim, com uma eu ganhava dinheiro, com duas, por 2 ou 3 anos eu não vou ganhar. Quero ir para isso, não quero ir para isso, tenho apetite, não tenho. Acho que cada negócio tem... E no Brasil nós temos uma questão tributária, que já vai mudar de novo tudo, né? Ano que vem Ninguém entende nada de tributação. Eu fui fazer uma especialização. No começo eu falei entre as faculdades. Dá até arrepio, cara. Eu me formei em administração com foco em marketing, mas eu fiz um MBA em finanças na USP. Daí você depois foi se capacitando, né? fui fazer na USP um MBA em finanças e fiz uma especialização em direito tributário na GV. E quando eu... Mas saí com nota... Eu precisava me provar, sabe? Que eu era capaz de... Sim. Porque na faculdade eu falei, aonde eu entrar, entrei. Meus pais falavam, fazendo faculdade, do que você quiser, tá ótimo. E daí eu saí da faculdade e falei, puxa vida, mas será que eu conseguiria ter feito uma melhor? E daí fui fazer um MBA na USP. Era a maior carga horária, era o MBA com maior carga horária, mais difícil, que um cara que era um instrutor no banco que eu trabalhava me falou, ó, dou aula nesse MBA, é o pior de todos, no sentido de vai tirar teu sangue. E aí eu fui. Era uma coisa, assim, devastadora. Estudou que devastadora. Você não estudou a tua vida inteira, você estudou ali. Por 1 ano e meio eu parei qualquer atividade física e ganhei 2 hérnias de disco e me ferrei em geral. Mas eu me formei com nota A, assim, nota 10. Eu me formei com nota 10 e eu falei, puta, eu sou capaz. Mas será que eu sou capaz mesmo? Aí, acabando esse MBA, fui para a GV. E aí na GV... Vai fazer terapia. Fácil. E na GV eu me formei com nota 9. Mas o curso era de direito tributário. Então só tinham advogados tributaristas, contadores e eu. Um alienígena. E eu. E aí eu falei assim, eu não posso entrar na GV sem saber absolutamente nada. Porque os caras já trabalham com isso. Uhum. Né? E quando eu comecei o curso, meu grupinho lá, a gente fez um grupinho de 3 pessoas, as pessoas falaram, Márcio, todo mundo trabalha. Eu falei, também trabalho. E nós não temos tempo para fazer trabalho em grupo. Então, quando tiver trabalho em grupo, cada vez um assume o trabalho do grupo. Eu falei, cara, eu tô ferrado. Como é que eu vou fazer um trabalho de direito tributário para advogados tributaristas que já fazem isso no dia a dia e eu tô aqui para conhecer, né? Tô ferrado. Então, estudei que nem um camelo de novo. Mas eu fui antes buscar um livro sobre direito tributário. Eis que eu me surpreendi que não tem livro de direito tributário, porque tributação muda todo dia. Muda todo dia. 18 milhões de... Todo dia. Eu depois de alguns anos, já fazem mais de 10 essa história, eu quis ter um escritório de contabilidade. Por quê? A gente se falou, né? Sim, por quê? Porque cliente, pô. Foi meu cliente. Porque os clientes eles tinham uma deficiência com os escritórios de contabilidade e a gente, então, queria prestar um serviço de boutique, como é a Blue Numbers, de contabilidade. E todo dia vinha um calhamaço da IOB, daquelas coisas. Todo dia. Outra, que você não tá bebendo, eu vou beber. Eu sou ruim de... não sei beber pouco. E vinha... Eu vou ter que acabar a minha para experimentar outra, então. Essa é com pepino. Vamos ver o que dá, né? Não, pepino a gente já... E todo dia um pepino. Resolve. Pepino e abacaxi é todo dia, não aguento mais. E é isso, todo dia vinha um calhamaço, saúde, um calhamaço de... Nossa, que troço louco. Gosto de pepino essa. Pepino. Não sei você, eu adoro pepino. Não, eu não sou muito fã. Eu sou azedo. Pepino azedo eu gosto. Pepino azedo, pô, pepino doce não. Judeu que não adora pepino não tem problema, cara. Pickles. Pickles. We love pickles. Esse é pickles. Tá troço louco. E contabilidade, todo dia vinha um calhamaço de mudanças tributárias. Você sabe que uma vez eu fui dar um curso de finanças para Johnson & Johnson. Fui ensinar, isso eu adoro fazer. Fiz isso com a Danone, com a Johnson. Finanças para a área comercial deles. Ensinar os vendedores a entenderem de finanças para numa negociação de vendas trazer coisas de finanças. Eu adoro fazer isso. E você vê, e não é ganhar dinheiro com isso. Eu ganho com treinamento, mas não vou ganhar nada além do treinamento. Sim. Mas adoro ensinar mas os caras. Sabe, amanhã o cara abre uma empresa, vou chamar aquele cara. Mas adoro dar treinamento. Adoro.
E aí, quando acabou esse treinamento, a Johnson falou, Márcio, a gente quer contratar você, sua empresa, para você, a cada 6 meses, dizer pra gente que a nossa tributação tá ok. Daí eu falei, cada 6 meses? Deixa eu te contar uma coisa, eu já tive escritório de contabilidade. Todo dia chega novidade. De mudança de tributo, de empresa de transporte, não sei aonde, de produto de cosmético, não sei em que estado. Todo dia, cara. Então, assim, se não for para olhar todo dia, não tem como. Não quero, nem quero. E não quis mesmo. Aí eu falei para ele, posso dar uma sugestão? Contrata um tributarista para cá, para ficar dentro da Johnson. Os caras fizeram. Porque, Brasil é um país maluco de... Sim. E a gente... Não, é contra, joga contra. Joga contra. Eu já atendi empresário de Taiwan uma vez, o cara nem falava português, ele veio com intérprete e veio entender. E aí eu falei para ele, ó, vou fazer um estudo tributário, uma empresa de peças automobilísticas, né? E aí eu voltei para ele e falei, olha, se você abrir em São Paulo, a tributação, o ICMS é de tanto se for peças de latão. Se for peças de aço, daí já é outra tributação. Mas se você for para Curitiba, é outro ICMS, tanto para latão quanto para aço. O cara falou, nossa, não consigo entender nada disso. O cara desistiu, foi embora do Brasil. Eu falei, mas não consigo entender nada. Como é que eu vou para um país... Tem muita empresa que não se estabelece aqui porque fala não vou para um país que eu não consigo entender como é que eu vou pagar a tributação, que depende do produto, da matéria-prima ou do estado que eu tô, ou se o estado que eu tô tem um acordo com... Não dá. Não tem a menor condição de assumir isso. O cara foi embora. Então, assim, o Brasil é um país desgraçadamente difícil de entender tributação. E nós vamos mudar de novo, né? Não vai ter PIS e COFINS, vai ter outro nome, não vai ter... Você enxerga como simplificando ou que era o que eles queriam? Não, nunca é para simplificar. É para arrecadar mesmo. É para arrecadar e parece que quanto mais complicado melhor, porque daí não fica transparente. Sim. Né? Aqui, tributação, por exemplo, quando fizeram o Simples, a única coisa que do nome Simples tem é porque você paga um único documento. Né? O DARFzinho lá, ao invés de pagar um para imposto de renda, contribuição, ISS, ICMS, né? Você paga um só por uma vez no mês. Mas o cálculo do Simples não é nada fácil. Nada fácil. Você tem 5 tabelas, você tem faixas de faturamento em cada uma dessas tabelas. Daí, quando você acha o teu faturamento, um percentual de imposto que você pagaria, você tem um abatimento que você pode fazer. Então, de simples não tem absolutamente nada. Né? É simples perto do complicômetro que é os outros. Não tem absolutamente nada de simples. Nada. Daí você tem imposto, por exemplo, que você pega o custo e multiplica, sei lá, IPI, 10%. Você pega o custo e multiplica por 1,10 para embutir o IPI. Daí, né? Aí tem imposto que aí é por dentro, o ICMS. Então você pega o custo e divide, 18%, divide por 0,82, né? 100% menos 18%. Chega, Marcinho, a galera vai desligar isso aí, tá todo mundo louco. Você imagina, aí você me pergunta, não tem como, por que as pessoas não gostam de finanças? Porque não dá pra gostar, cara. Porque é difícil de entender. É difícil demais. É difícil de entender. Não, mas a finanças eu coloco ok, mas tributário, Deus me livre, cara, é muito louco. Mas o tributário ele é um pedaço das finanças. Ô, Marcinho, importante. O tributário é um pedaço importante da empresa. Importantíssimo, não tem que Pensa falar. uma coisa, É teu sócio. Hoje... O meu sócio, que é o governo, que é o de todo mundo, né? Até brincam, né? Que tem aquela frase, 2 certezas na vida, que você vai morrer e que você vai pagar imposto. Né? Hoje eu atendi uma empresa... ganha mais que a gente, Marcinho. Hoje eu atendi uma indústria de manhã. E aí você olha assim, os impostos sobre o faturamento, né? PIS, COFINS, ICMS. Os impostos sobre resultado, imposto de renda e contribuição social. Junta tudo isso daí, a empresa pagou uns 20% sobre o faturamento, 20% foi imposto. Quanto sobrou para o empresário? 12. 12, cara. Do faturamento, 12 sobrou para ele e 20 foi para o governo. Então é isso, o governo ganha mais do que o... Agora... E daí tem aquelas manobras, né? O sonho de valsa que virou... o McDonald's pôs o sorvete, virou sobremesa gelada e o sonho de valsa, em vez de bombom, é o offer. Para você escapar do ICMS. E daí desaba o... para você escapar do ICMS. Então... E é legal, ninguém tá sacaneando ninguém, tá dentro da legislação, mas a legislação, a tributação é essa loucura toda. Tem produto que a gente compra na farmácia que ele é considerado cosmético e tem produto muito similar que é considerado medicamento. Cosmético tem uma tributação e medicamento tem outra. Então, assim, é muito difícil de entender. Mas ainda que é difícil,
você precisa ter um contador ou um consultor que te explique. Porque se 2/3 do teu resultado você vai deixar de tributação e 1/3 vai botar no bolso, você não pode também ignorar isso. Porque, olha só, é um papel e é um direito de todo empresário, todos os anos, escolher qual é a tributação que você quer se enquadrar. Sim. Se eu quero estar no simples, Presumido. se eu quero estar no lucro presumido ou no lucro real. Isso. É seu direito como empresário de poder escolher isso todo ano. E os empresários ignoram isso. Simples, mais ou menos, porque tem um teto. Né? Mas assim, até teto... 4 milhões e 800 você estaria no simples, até 78 milhões você estaria no presumido e até infinito está no real. Mas não importa. Se é meu direito, por que eu deixo o contador definir o que é mais fácil para ele fazer? Por que eu, como empresário, não opto aonde eu vou gastar menos imposto? Então, ainda que eu vou estar pagando os impostos dentro da legalidade, eu quero pagar o mínimo possível. Sim. E se é meu direito de escolher... Então, hoje de manhã a gente fez o contador trabalhar. Cara, a gente está com a projeção 2026 de tanto de faturamento, de tanto de custo, tanto de despesa. Com esse resultado, me apresenta. Se eu tivesse no lucro real, quanto? E no lucro presumido, quanto que eu pagaria de imposto? Eu, como empresário, quero escolher. Aí a gente olhou, eu e a empresária, dona da empresa, e eu falei, vai por aqui. Tá claro que é essa opção, né? Então, é a opção dela. Agora, não fez até agora. Deixava quem tomar a decisão? O contador? O contador vai tomar a decisão do que é o mais fácil para ele, certo? Então, nem sempre é o melhor para o bolso do empresário. Ô Marcinho, me veio uma história que você me contou uma vez, me veio agora na cabeça, de coisas que acontecem no dia a dia de uma empresa, mas no caso era um restaurante japonês, eu acho que lá do sul, que você Belo atendia. Horizonte, deve ser. E como escoa o dinheiro, né? Sem, às vezes, você perceber. Não lembro se nesse caso você olhou os números e falou, caramba. Mas eu lembro que você me contou que você foi comer lá e você viu a mágica acontecendo. Mas eu vou deixar você contar, porque essa história, para mim, é de um aprendizado absurdo. São dois restaurantes japoneses diferentes. O primeiro aconteceu em Belo Horizonte, uma cidade que eu já fui mais de 70 vezes. Porque eu fui durante 3 anos, a cada 15 dias nesse restaurante. Eu ia de manhã e voltava à noite. Fazia essa ponte aérea. Esse restaurante era uma coisa assim, o pessoal de compras, quem fazia era uma gerente de compras, boa, conhecia bem a casa, bem os produtos, mas o financeiro quem fazia era a mulher do dono. Elas se odiavam. Já. Se odiavam. Eita. E não podiam dividir o mesmo espaço. Então o dono, para evitar qualquer confusão maior, ele alugava um escritório, um conjunto comercial, longe do restaurante, para a mulher ficar lá. Que já é um custo. Que era um custo maior e alguém que de compras está comprando o que precisa. Sim. Sem questionar com o financeiro se tem dinheiro para pagar, qual é a melhor data para cair o pagamento. E, portanto, comprava o que precisava para qualquer data e o financeiro lá recebia e pagava e o restaurante entrou em cheque especial e vivia pagando juros absurdo. Então, além do custo do escritório, ainda tinha o juro de cheque especial, porque estourava a conta direto. E aí, quando eu cheguei lá para ser consultor, eu falei, pode parar com isso. Se vocês não se bicam, o problema é de vocês. Botei as duas na mesma sala, devolvemos o conjunto comercial e eu falei, antes de qualquer compra, você tem que perguntar para o caixa se tem dinheiro, qual a melhor data. Não pode cair na data de folha de pagamento, não pode cair no pagamento de imposto, foge no aluguel, foge disso. E aí começou a ajustar o caixa, não usava cheque especial, começou a sobrar mais dinheiro. Sim. Então assim, você pega assim, casos de sucesso. Pagando para usar dinheiro, né? Casos de sucesso nossos são todos casos aparentemente óbvios. Estava lá a solução, né? Esse era um. Esse outro que você falou, um restaurante japonês de São Paulo, empresários super conhecedores no ramo, donos, eles eram 3 sócios e cada um sócios de outras casas, várias, porque de restaurante tem muito disso, né? De gente famosa, inclusive, enfim, na televisão, gente bem legal. E aí, Márcio, precisamos de ajuda para a gente olhar custo e precificação. Maravilha. Vamos fazer todo um trabalho, vamos pegar o sushi man, vamos pedir para ele a ficha técnica, né, que é a receita bonitinha ali, quanto de arroz, o que vai de tempero no arroz,
quanto de peixe, pesa o peixe, quanto de alga. A gente fez todo o trabalho bonitinho e fez todo um cardápio 100% calculado. Tá bom, agora a gente tem que tirar a prova. O que a gente fez daquela base de cardápio tem que aparecer no DRE, na demonstração de resultados. Né? Como resultado. Porque se eu botei no preço que vai estar pagando tudo e é para sobrar um lucro, tudo. Luz, tudo tá pessoal, salários, tudo. E tem que deixar um resultado, um lucro, no DRE tem que aparecer esse lucro. Beleza, vamos embora. Garanto que tá certo. Aí o primeiro mês, não. Segundo mês, não. Eu falei, não, alguma coisa tá errada, a gente calculou certo. Tenho certeza absoluta. Será que não aumentou o custo do peixe e você tá com o preço então defasado? Não, Márcio, tá tudo certinho. Então tem coisa errada. Eu vou um dia aí almoçar, não vou contar, né? Porque eu ia de dia de semana, mas passava pelos fundos e ia direto para o escritório, então a equipe mesmo não me conhecia. E às vezes eu ia lá de final de semana para almoçar, e aí pegava outra equipe já. Mas eu fui no meio de semana um dia e sentei no balcão, né? Junto com o Sushi Man. Eu queria pedir esse prato aqui. E aí, beleza, começou a fazer e trouxe. E nisso foi fazendo vários outros pratos pro restaurante todo, né? Você só... E eu só de butuca. Aí eu olhei e falei o seguinte... Ó, esse prato que tá saindo, o que que é? Aí o garçom olhou e falou assim, o prato é esse daqui, o combinado, não sei das quantas. Tá bom. Mas esse combinado tá com 8 peças. Tem muito mais do que 8 peças aí. O Sushi Man faz uns agrados aí. E o meu, inclusive, veio com agrado. Eu falei, como assim um agrado? Ele põe mais coisa do que é o do cardápio? Ele sempre põe 1, 2 a mais, ou alguma coisa com ova. Com ova? Caramba, ova é caro pacas, né? Mas daí ele quer dar o agrado, porque daí a pessoa volta, ou a pessoa pede. Quer ser legal. Quer ser legal pra caramba, média, com o dinheiro dos outros, né? Com o dinheiro dos outros. A ova não é dele. Ele era legal pra caramba. Todo mundo adorava ele, dava uma gorjeta, mas... Volta, o preço... Né? Só que o preço que eu fiz, eu não pus agrado de ninguém. Eu pus 8 peças, pesou ali 200 gramas de peixe, 100 gramas de arroz. E 8 a 8 não é 9, muito menos 10, né? Caramba, se o cara começa a dar um agrado pra todo mundo e dava 10, 15, 20% a mais de custo... É muita coisa. Cara. Era todo o resultado que eu tava esperando ter. Sim. E no fim, a gente só ia descobrir isso... Em loco, né? Em loco, alguém que tinha feito o custo, então sabia exatamente o que tinha que ser, alguém que ia lá auditar o cardápio versus o que está saindo, né? Mas, de novo, é o que você falou, que os números vão apontar... O número é a coisa final. Embaixo... o processo estava errado. Então, assim, se vamos fazer esse agrado, porque os donos também querem fazer o agrado... Tem que estar na conta. Tem que botar na conta, meu. Alguém tem que pagar pelo agrado, né? Não, e para o cliente, ele está pagando um pouco a mais sendo agradado, ele não faz essa conta matemática de precificação. Para ele está valendo. Sim. Agora, para o negócio, você quebra. Quebra o negócio. Ou gira sem dar resultado. E quanto tempo vai girar sem dar resultado? Né? Quanto tempo eu, empresário, tenho vontade de girar sem resultado? Imagina, então, na época que o preço estava errado. Devia estar uma catástrofe, né? Então, assim, tem várias coisinhas que vão acontecendo... De desperdícios. Tem muito. Indústria tem muito desperdício. Você sabe por quê? Me veio outra história na cabeça. Por causa de você, de conversas nossas, várias vezes a gente conversou e você já me contou muita história, que eu aprendi o que é o meia porção. Né? Você pede lá um prato, sei lá, uma macarronada e fala, não, eu quero meia porção. Mas a meia porção não é 50% do valor. E eu vejo um monte de gente, não, pedi meia porção, era R$100 o prato e eles cobravam 75. Mas aí eu, depois com o conhecimento que você me passou, mas gente, o garçom é o mesmo preço da meia porção, o aluguel é o mesmo preço, a luz é o mesmo preço, tudo é o mesmo preço. É a única coisa, e que é o menor custo no final, é que tem... sei lá, 20 gramas de macarrão, de molho... Que é o mais barato da história. Que é o mais barato da história. É isso. Então só vai tirar R$25, não vai tirar 50. É isso. Daí eu já expliquei isso, já dei a minha aula aqui
professoral para um monte de amigo meu, para minha mãe, para o pessoal em casa, porque, eles não entendem o business. É isso. Agora, o ruim não é o cliente não entender, o ruim é o dono não entender, né? É porque o custo do hambúrguer não é só a carne, o queijo e o pão e o tomate. É um mix de tudo que tá lá, né? É o aluguel, o salário, tudo, né? O imposto, tudo. Então, assim, tudo tem que estar na conta. Eu acho assim, tem coisas que... E quando você fala isso pro empresário, ele fala, puta, é verdade. Lógico que é isso. É óbvio. Mas não era tão óbvio, né? Então, assim, várias empresas que eu vou... Eu adoro indústria. Adoro uma indústria. Adoro. Eu também gosto. Bom, sou engenheiro de produção, eu gosto. Já fiz... Eu gosto até hoje. Olha, eu já trabalhei com vários clientes de várias indústrias de e peças... E é volume. Lá, 1 centavo... numa linha de produção de 1 milhão de peças mês, faz uma diferença insana. Não, e tem uma questão de desperdício. Indústria tem muito desperdício. Porque ou você faz uma embalagem e daí o cara que recorta aquele retalho joga fora. Até pode vender como retalho, como quanto sucata, menos retalho, melhor. Né? Como sucata, mas e você não vai vender pelo preço cheio. Sim. Assim, tem muita coisa. Eu já cheguei a atender uma indústria de joias. Nossa. Até o pozinho do ouro eles devem guardar. Cara, né? era de arrepiar. Guardava, mas era de arrepiar. Porque a hora que eu entrei onde tinham as máquinas, e aí ele falou assim, isso aqui a gente pega esses anéis, essas alianças, e a gente faz o polimento. Cara, no que ele bota ali na máquina... Sabe marcenaria, quando tem aqueles... A serragem lá. Serragem? Aquele pó, cara, serragem. voa pó, voa Só que tira pó de ouro. É ouro, né? Cara, sabe quanto que é ouro? 1 grama de ouro hoje custa mais de R$600. O ouro bateu o recorde esse ano, tá voltando aí com tudo. Mais de R$600. Então assim, 1 grama. Qualquer aliancinha simples pesa 3 gramas. Então assim... E o cara voando coisa de ouro. Eu falei, caramba... Por que vocês não põem uma caixa de acrílico transparente para que o cara bote, sabe, tipo uma incubadora de bebê recém-nascido? Eu até imaginei que tinha, eu achei que você ia falar que tinha, agora eu já... Meu Deus do céu! É meio óbvio, né? Meio óbvio. Caramba, não é. Não é. Daí ele falou assim, não, mas... E carpete? Daí eu falei assim, carpete? Como é que limpa isso aí? Porque tem ouro aqui em todo canto. Se ele varrer e botar no fogo, já... Aí ele falou, não, Márcio, a gente tem uma empresa que a gente arranca o carpete uma vez por ano, vai para essa empresa, os caras lavam, tiram... Tipo o caminho garimpo. mais difícil tipo garimpo. E mais caro. Tipo garimpo. Sim, garimpo de tapete. E aí, garimpando, tira o ouro... A empresa que garimpou devolve um pedaço, o pedaço é dela, um pedaço ela cobra por isso, um pedaço é dela. E assim vai. E tudo, os caras lá lavam a mão aonde? Eles lavam a mão nessa pia. Essa pia tem um lugar onde acumula o pó do ouro? Não. E o ouro vai para onde? Vai pro ralo. Então assim, mas desperdiça... Tô pasmo, porque tudo isso veio na minha cabeça. Como os caras que estão lá não estão pensando nisso, desperdiça 3, 4, 5%, 6% de ouro. Então assim, se você compra R$1 milhão em ouro, você está falando que 5% disso é R$50 mil. No lixo, todo mês. Todo mês. Então, assim, R$600 mil no ano, lixo. Então assim, pera lá. Então, isso o ouro fica muito gritante, mas pode estar falando de alumínio, é legal, de aço. Sabe aquela coisa? Fazer o ponto. Quanto ouro o pessoal não está perdendo em várias coisinhas do negócio e não está se ligando, né? Em qualquer indústria, qualquer empresa. Qualquer empresa. Eu falo assim, tem o desperdício de material, o ouro fica muito gritante, né? Mais de todos, mais impossível. Outro dia tinha as pessoas no chão lá, né? Daí eu até olhei e falei assim, o que está acontecendo? Caiu um pacotinho com diamantes. Oi? Tipo, oi? Quantos diamantes tinham dentro do pacotinho? Não sei. Cara, então se perdeu, perdeu. Diamante. Você foi lá procurar também? Se achar é meu. É meu? Achei. Mas assim, a gente tá falando de ouro, de diamante. A gente pode falar de qualquer coisa, né? Mas cada um tem seu ouro, isso que eu quero dizer. Lá é ouro. Posso falar de plástico, de couro, de tecido. Um sushi a mais com ovo é o ouro do restaurante sushi. O meu lá, se eu gastar mais cera, menos cera na Tribeca, se eu gastar mais tempo, né? Porque é tudo digital. Ou ocupar mais espaço. E quer ver uma coisa? Serviço. Porque a gente tá falando de produto, mas quer ver serviço? Porque muita gente, empresário de serviço... Eu sou serviço.
Eu também sou serviço. E o nosso ouro é gente, né? Sim, tem. Outro dia eu estava fazendo um projeto para uma empresa que faz pesquisa de mercado. E aí eu falei para ela, olha, mas o teu custo está dando prejuízo, porque o teu custo de gente está muito alto. Eu falei, Márcio, nós estamos já há alguns meses com Vale, vendendo menos. E o que está acontecendo? A gente, assim, em vez de colocar uma pessoa só para fazer a proposta, tá sobrando gente, eu ponho 2 para fazer, 3 para fazer, tô pondo gente para treinar. Eu falei, cara, mas daí você tá tendo desperdício de gente, porque nos teus projetos você não tá podendo cobrar por 2, 3. Sim. E você tem um custo de 2, 3. Então isso é desperdício de gente. Total. Eu não tô conseguindo cobrar por 3, tô cobrando por 1. Então assim... Acabou. Ouro no tapete, diamante perdido. Quantas horas da minha equipe são vendáveis? Eu tô conseguindo vender e monetizar. E quantas horas da minha equipe são custo fixo? Porque estão lá, eu tenho que pagar o salário, mas não estou conseguindo vender para ninguém. Porque eu tenho ociosidade. Uhum. Né? Então tem um... Inclusive em serviço, tem isso. Quanto de diamante está aí caindo no chão e está tudo bem. Né? Então tem coisas que eu me divirto. Assim, eu posso falar que eu tenho baita prazer em fazer consultoria. Tem gente que tem prazer em trabalhar. Né? A melhor coisa do mundo. Tem gente que tem prazer mesmo no que faz. Puta, adoro fazer uma cirurgia, né? O médico. Assim, eu posso falar que eu tenho um baita prazer de olhar para uma empresa, para os números, para primeiro dar essa transparência e daí ter a solução. De ajudar, né? De ajudar e ter solução, porque você fala, puta, tá aqui a solução. Dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar mais dinheiro, porque o cara já está acordando cedo. Né? Já quer fazer indo, coisa bem feita, puta, já está acordando cedo, já está atendendo cliente, já. Então assim, vamos fazer mais. Eu estava vindo para cá, aí um amigo meu que eu adoro, assim, começou até como cliente e virou amigo, tem vários que começam como clientes e viram amigos, geralmente né? assim, né? Puta, adoro vários. E um deles falou, Marcinho, me chama de Marcinho também. E veio esse apelido veio de uma amiga que tem 1,5 metro de altura. E a gente viajou junto. É pra equilibrar, né? E ela me chamou de Marcinho. Eu falei, puta, eu não acredito, Marcinho. Aí chama Renatinha. E aí virou, cara. E aí pegou, todo mundo me chama de Marcinho. E aí ele falou, Marcinho, olha meus números aqui, ó. Quantos clientes eu atendi esse ano? O mais legal é que quando eu olho números que são comerciais, já olho para finanças junto. Então ele falou assim, olha os meus números. Eu atendi 350 clientes no ano. Eu já fiz 1.700 vendas nesse ano, vendendo 5.500 produtos. Estou arredondando tudo. Estou arredondando, chutando tudo. Mas esses 3 indicadores, quantos produtos, para quantos clientes e quantas vendas eu fiz para esses clientes. Né? Daí eu falei, cara, muito legal. Mas e se você pedir para esse cara que te passou esses números, ou para o sistema, te passar o ticket médio? Qual é o ticket médio dos teus produtos? Qual é o ticket médio das tuas vendas? Quanto de faturamento cada um desses clientes te trouxe? Ranqueia isso. Porque daí você vai ter quais são os teus produtos que você mais traz dinheiro para a empresa, quais são os teus clientes que mais trazem. E você vai ter outras surpresas. Quais são os produtos que eu tenho no meu cardápio você pode se e que livrar. não traz nada? Uhum. Quais são os clientes que eu tenho no meu cardápio e não trazem nada? Né? Tem muito dentro das empresas aquela lei de Pareto, sabe? De 80-20. 80-20. Amo, uso para tudo. Eu também uso para muita coisa. Outro troço que funciona, impressionante. E tem funcionado. E aí você olha e fala o seguinte, vamos fazer um ranqueamento do teu faturamento. Quem trouxe 80% de clientes, cara, sempre tem lá 10, 15, 20 clientes. Aqueles 200 trouxeram bulhufas. Né? E dão o mesmo trabalho. E dão o mesmo trabalho. Vamos ver quais são os produtos que te trouxeram esse faturamento? Tem ali também 10, 12, 15 produtos. Os outros 50, 60 não trouxeram pouquinho. Cara, vale a pena eu ter que ter estoque desse produto? Ou ter que desenvolver? Ou ter que entregar para um cliente esse produto, a venda? Ou ter que pagar para uma agência de marketing ficar divulgando esse produto? Cara, foca naquilo que te traz resultado. Então, é onde eu também consigo atrelar a parte financeira com o comercial, que é onde eu gosto muito também. Uhum. De você poder enxergar e dizer o seguinte, aonde está a minha mina de ouro? Né? Uhum. É isso, a nossa vida é garimpar. Isso aí. Marcinho, ó, tô olhando o relógio aqui, 3 minutos de estúdio. Acho que deu, né, Iago? Foi legal pra caramba.
dava pra ficar mais 3 horas conversando, porque os causos é que nessas histórias que tem um aprendizado assim absurdo. Espero o pessoal aí que tem negócio ou está trabalhando para ver, olhar os números e olhar por trás dos números, embaixo dos números, né? Porque número que você falou, outro aprendizado para mim é consequência, né? Ele mostra o que está errado lá atrás. É isso. E o caso aí do ouro, do sushi, eu acho que exemplifica isso. Marcinho, de novo, obrigado demais por você estar aqui comigo. Você sabe que é um projeto aí que eu estou começando e estou me divertindo até agora, o que também é legal. Sim. Essa cerveja de pepino tá demais. Eu acho que foi a melhor que eu tomei aqui até agora. E agora essa você dançou, você não vai tomar porque eu tomei. E ó, mais um Conexão Benão. Márcio Avelberg, toca aqui, meu irmão. Beno, obrigado. Valeu. Foi um prazer. Foi um prazer. Eu posso fazer um convite? Olha pra câmera, então. Aqui, ó, essa câmera. Vou fazer um convite. Para a turma que quiser saber um pouquinho mais de finanças, que ainda tem algum receio, algum medo ou uma dificuldade de entender, segue Márcio Avelberg e Blue Numbers. Vamos pôr embaixo depois aí no... Vai ser um prazer. Aí, tendo dúvida, pode mandar que eu vou respondendo, com todo prazer. Ó, e se eu conheço esse cara, ele vai responder mesmo. Então manda muitas dúvidas, põe nos comentários e ó, daí você responde tudo. Obrigado, Marcinho. Sucesso pro programa. Valeu, pra nós. Abraço. Valeu.